Galera, é o seguinte, vocês já pararam para se perguntar o que o Xbox 360 tinha na sua época? Muitos já sabem, mas é importante reforçar que a geração do Xbox 360 é taxada como a era de ouro dos videogames. Isso porque, além de ter consolidado a marca da Microsoft no meio dos consoles, colocou também um concorrente à altura para o PlayStation 3 da Sony, para que assim a gente tivesse mais opções de escolha e equilibrasse o mercado para não se tornar um monopólio. Mas quando paramos para poder observar tudo isso, o que necessariamente criou esse cenário? Afinal de contas, o Xbox 360 era o segundo console da Microsoft, porque o Xbox original já tinha aparecido para fazer frente ao PlayStation 2, porém não se popularizou. E bem, o motivo mais conhecido para isso é o desbloqueio para o 360, que era bem parecido com o do PlayStation 2 ao utilizar DVDs, que muito em função disso também foi um sucesso estrondoso de vendas. Mas é injusto dizer que o mérito da marca se deve apenas a seu desbloqueio, embora ele também tenha um peso grande sobre o que nós vamos abordar no tema central desse vídeo. Mas o que de fato não pode passar despercebido ao falar dessa era são os jogos exclusivos. Podemos dizer que exclusivos existem desde muito cedo e marcaram presença forte nas décadas de 80 e 90 entre a Sega e a Nintendo, cada uma mostrando sua forma de entreter dentro daqueles padrões da época. Mas quando olhamos, por exemplo, para a sexta geração de consoles, é que vemos esse cenário começar a ganhar cada vez mais força. A sexta geração foi aquela responsável por apresentar um salto técnico gigantesco quando comparamos, por exemplo, com a que antecede. Os consoles estavam vindo com cada vez mais força e, por isso, eles precisavam de oportunidades para poder mostrar esse poder. Aqui, a criatividade não era mais a única arma das empresas na hora de usar os seus consoles, porque junto a isso, os jogos eram usados para mostrar o que cada um era capaz de fazer. Só que, ainda assim, nessa época, a Microsoft, com a sua chegada nesse mercado, não conseguiu se tornar conhecido o suficiente para poder se consolidar nele, e deixou assim essa tarefa um tanto árdua para o sucessor do seu primeiro console, o Xbox 360. Mas se a responsabilidade estava em cima dos jogos exclusivos também, como ela se destacou usando, em tese, a mesma estratégia da sexta geração para poder se tornar conhecida com seus jogos e o seu mais novo videogame. Afinal de contas, já no Xbox original tínhamos jogos exclusivos que mostravam bem a capacidade do console, e eu nem preciso ir muito longe para demonstrar isso, porque gosto muito de como Fable, um RPG até então exclusivo da plataforma, usou seu hardware ao exibir shaders avançados para reproduzir texturas e efeitos de água ou ao trazer sombras dinâmicas, e tudo isso levando em consideração seu mundo aberto para ser explorado, o que foi um feito e tanto, mas nem por isso fez do console popular, embora mostrasse que ele estava à frente da concorrência em aspectos técnicos. Atualmente, muitos jogos de sétima geração da marca estão de fato mais acessíveis, e embora tenha um caso específico que eu queira abordar no vídeo de hoje em função disso, é importante a gente dar uma olhada nessa trajetória para ver o que o Xbox 360 tinha e como ele foi se esgueirando pelo mercado. Mas, para a gente desenvolver esse raciocínio e ver alguns desses jogos, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então é hora de ver o que o Xbox 360 tinha. Para começar, é de extrema importância lembrarmos que, com o passar do tempo, a proposta da Microsoft foi se tornando cada vez mais forte no sentido de unificação. Um exemplo claro disso acontece quando olhamos para a chegada da Xbox Live já no primeiro Xbox, que permitiu uma interação ainda não vista nos consoles na hora de jogar games online. Seguindo para outro caso, é o próprio console de oitava geração da marca, o Xbox One, que chegou inicialmente com uma ideia de torná-lo uma central multimídia. Então, por isso e alguns outros elementos que a gente vai mencionar nesse vídeo, muito do que o Xbox 360 tinha deixou de ser necessariamente exclusivo para aparecer em outras plataformas. Mas um caso clássico é, sem sombra de dúvidas, de Gears of War. Esse daqui é, para mim ao menos, o primeiro game que usou de fato, um ano após a chegada do Xbox 360, suas principais novidades técnicas. O primeiro Gears of War usava Unreal Engine 3, que não apenas é um motor gráfico incrível pelo seu grau de detalhes, como também é versátil para diversas ideias, por isso ele é tão usado. Só que o primeiro game conseguiu se estabelecer também nos PCs, um ano após o lançamento da versão
versão de console. Então aqui, o Xbox 360 não era mais a única forma de se jogar ele. O fato, no entanto, é que a franquia ganhou muita força e isso foi usado eventualmente pela Microsoft. A premissa do primeiro jogo da saga era ser um shooter em terceira pessoa com gráficos que, para a época, eram extremamente realistas. E para acompanhar todo esse realismo, a ideia foi basicamente implementar isso também na jogabilidade. Gears of War absorveu muito do que foi visto em Resident Evil 4 para trazer um estilo de câmera que aproximasse mais o jogador do personagem e aplicou mecânicas de kill switch, um game pouco conhecido da geração que antecede a essa, para fazer as trocas de tiros muito mais dinâmicas e realistas. Nesse game, o personagem conseguia fazer o clássico sistema de cover e atirar a partir dele. O que Gears of War fez foi unir isso com a base sólida de Resident Evil 4 que se popularizou junto a gráficos de nova geração. Então, o mérito para ele está no conjunto usado para chegar ao realismo e não apenas nos visuais, o que resultou num sucesso forte o bastante para se tornar um dos principais títulos da marca. Por isso que a Microsoft, consciente desse cenário, disponibilizou uma sequência apenas para Xbox 360. E o motivo foi a empresa ter visto potencial na saga para torná-la comercial também. Podemos dizer que o Xbox 360 nessa época precisava de jogos de peso para acompanhar o grande exclusivo Halo, que fossem junto com ele experiências que levassem o jogador a escolher aquela plataforma na hora de tomar a decisão de compra. E nesse ponto, existe uma ramificação no assunto do vídeo que vai nos levar até o nosso objetivo final. O primeiro Halo para a plataforma de sétima geração chegou no ano de 2007, nomenclaturado apenas como Halo 3, e embora não fosse visualmente tão bonito quanto Gears of War, o jogo cumpriu muito bem o seu papel. Ele trouxe não apenas uma trama bem desenvolvida, mas também visuais muito bons para a época, e um online que arrastou muita gente para o Xbox 360, além de agradar quem já tinha conhecido a saga no console original. Muitos, inclusive, taxam o terceiro jogo como o santo graal da franquia. Só que, por outro lado, também é válido dizer que o console precisava de novas franquias para poder atingir um outro público, então em linhas paralelas, vale lembrar que próximo do lançamento de Halo, tivemos BioShock lançado para a plataforma sob as mesmas condições que Gears of War 1, ou seja, ele também foi lançado para o PC, não sendo necessariamente um exclusivo do Xbox 360, mas sim da Microsoft como um todo. E esse foi um título de muito potencial. Não é à toa que a franquia é bem sólida até os dias de hoje quando o assunto é a fanbase. O game conseguiu, usando o mesmo motor gráfico de Gears of War 1, trazer efeitos de iluminação que são consideravelmente melhores ao criar sombras dinâmicas pelos ambientes e espanta pelos shaders de elementos como a água, que sem dúvida, junto a todos os efeitos de reflexos, é uma das mais bonitas daquele período. Mas isso não foi tudo, porque no ano seguinte o game foi lançado também para PlayStation 3, o que fez com que a franquia deixasse de ser exclusiva da Microsoft, e diante desse raciocínio, isso foi um problema ao levarmos em consideração não apenas o peso de BioShock, mas também todo o diferencial que ele apresentava para o gênero de FPS da época e era encontrado apenas ou no PC ou no Xbox 360. Entende como Gears of War então veio com uma responsabilidade gigantesca e porque houve tanto marketing investido nele, o jogo precisava não apenas expandir o que o primeiro fez, como também precisava ter peso suficiente para se sustentar como um exclusivo comercial. E o empenho foi tão grande que deu muito certo. Tecnicamente, para se ter uma ideia, o segundo game da saga Gears foi um dos primeiros títulos a usar a técnica de Ambient Occlusion nas sombras, para criar esse efeito em objetos menores e dar sombras mais difusas a eles ou ao ambiente em si. E não bastante, também evoluiu seu sistema de física para os combates ficarem melhores e a imersão com o personagem, que definitivamente era bem grande, fosse passada. É fácil dizer que durante o controle do protagonista era possível sentir o peso dele e de toda a armadura que ele carregava junto com seus movimentos. Aqui, a equipe de desenvolvimento parecia ter a consciência do que ele iria representar e do que ele era capaz de fazer no Xbox 360. Por isso, evoluíram todos os aspectos, o que inclui a trama, que desenvolveu melhor alguns personagens e melhorou até a interação entre eles. Tudo ficou muito mais rico. Foi aqui, por exemplo, que vimos a amizade entre Dom e Marcus se solidificar e um pouco mais do passado do amigo do protagonista do jogo foi exibido também. Maria. Maria.
Tendo em mente que estávamos situados agora no ano de 2008, é importante salientar que Gears of War 2 parecia estar fazendo tudo sozinho, já que o próximo game da franquia Halo só chegaria no ano seguinte. Mas não, porque no ano de 2008 tivemos o lançamento de Ninja Gaiden 2. E bem, Ninja Gaiden é uma franquia que surgiu no fim da década de 80, mas que retornou com força no primeiro Xbox, o que naturalmente fez com que sua sequência chegasse para o Xbox 360. E esse é o jogo que vai ser a ponte para o epicentro desse vídeo. No jogo nós encontrávamos combates frenéticos, uma dificuldade extrema e gráficos muito bonitos. Ninja Gaiden 2 não impressionava por efeitos absurdos de iluminação ou cenários exuberantes, mas sim pela qualidade das texturas e shaders. A roupa de Ryu Hayabusa, o protagonista do game, por exemplo, tem uma das melhores representações de tecido que a gente viu durante a 7ª geração. E junto a isso, o jogo não se importava em almejar os incríveis 60 quadros por segundo na sua performance no meio de combates viscerais que fazem dessa versão tão única. Aqui, as animações rodam em 30 FPS, mas como a gameplay se foca em 60, talvez em função disso o game não se arriscasse tanto nesses efeitos visuais mais pesados ou em altas resoluções. Naquele período, para vocês terem uma ideia, a meta costumava ser 1280 por 720 pixels na resolução dos jogos, o 720p propriamente dito. Ele, por sua vez, traz 1120 por 585 pixels, e para poder diminuir os serrilhados causados por essa menor resolução, aplicava um anti-aliasing bem competente aumentado em 2 vezes. Mas se tecnicamente o jogo era apenas adequado para sua época, a gameplay dele fazia ele ainda mais importante para o que o Xbox 360 buscava, por ser um título de peso de um gênero diferente do de Gears, ou seja, ele não era mais um shooter, ele era um jogo do gênero de hack and slash de uma franquia renomada. Por isso a gente já começa a entender que o que tornou a 7ª geração tão ambiciosa não foi o que os exclusivos faziam em suas plataformas apenas, mas a quantidade e variedade deles. E Ninja Gaiden 2, por estar presente no console, trazia mais um estilo para o Xbox 360. O problema é que o jogo deixou de ser exclusivo no ano seguinte e saiu como uma adaptação para PS3 com o nome de Ninja Gaiden Sigma 2, coisa que em 2007 já havia acontecido com o primeiro jogo também. Ele deixou de ser exclusivo para o primeiro Xbox e saiu através de uma espécie de remasterização para o PlayStation 3. Então o console precisava ainda mais de um título único, que fosse diferente do que a indústria comumente oferecia. Por isso, depois desse raciocínio, chegamos ao epicentro do vídeo. Hello? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Esse é Alan Wake, um dos títulos mais intrigantes do Xbox 360 com claras inspirações em jogos como Silent Hill, e nesse caso associaria Silent Hill 2 especificamente, e vocês vão entender aonde eu quero chegar. Alan Wake é um game que tem elementos de ação e aventura junto a uma temática de survival horror que se desenvolve no ritmo de uma série. A cada capítulo que chegamos temos uma abertura, encerramento e trilha sonora que acompanha isso, o que para a época foi um tanto revolucionário e funcional na hora de aplicar a proposta do jogo em si. Mas primeiro é importante destacar que ele foi desenvolvido pela Remedy, que hoje nós conhecemos graças a Control também, mas anteriormente ela já havia trabalhado nos 2 primeiros títulos da franquia Max Payne. Então sim, julgando o que temos até os dias atuais, ela tem um bom histórico, mas nada dentro desse histórico foi tão injustiçado como Alan Wake, que inicialmente foi um título de Xbox 360 e tinha tudo para ser um dos mais fortes nesse sentido em função de ser tão diferente. Mas antes de falar sobre suas peculiaridades, é importante dizer que nele controlamos um escritor de histórias que, num geral, são do gênero de suspense. O problema é que ele está passando por um bloqueio criativo e, junto de sua esposa, que também é artista sendo da área da fotografia, decidem ir para Bry Falls, uma cidade distante do calor urbano que ele estava cercado. Alan foi para essa cidade por ideia de sua esposa para poder descansar, mas na verdade ela queria era que ele quebrasse o bloqueio criativo nessa viagem de férias. E quando ele descobre isso, o game começa de verdade.
Depois de uma discussão, Alan deixa sua esposa sozinha na casa em que eles estavam após uma queda de energia, só que Alice tinha fobia de escuro e quando ele se dá conta, ela parece estar sendo atacada e pedindo por socorro lá, e ao tentar ajudar, ele vê o corpo dela caindo em um lago. E esse é um ponto muito importante para a história do jogo. Antes de Alan, um escritor na década de 70 chamado de Thomas Zane, que é uma figura importante ao longo de toda a trama, havia ido para esse mesmo lugar para poder escrever suas histórias. Só que Thomas percebeu que esse lago tinha a capacidade de dar vida a tudo que ele criava e se alimentava disso, se tornando cada vez mais forte. Nesse processo, Thomas perde sua esposa e na tentativa de acabar com tudo, dá um jeito de afundar a ilha em que a casa estava. Mas ele tinha consciência de que isso seria apenas temporário, então deixou as coisas preparadas para que Alan pudesse impedir a escuridão que habitava ali naquele lago. Obviamente, a história vai muito além disso, mas podemos dizer que esse é o necessário para se ter uma base dela. E agora, por onde começamos a mencionar Silent Hill 2 aqui? Alan, protagonista do jogo, vai vivendo a sua própria história. De alguma forma, ele experiencia tudo o que ele escreveu e não tem muita noção do que está acontecendo. A única coisa que ele sabe é que precisa dar um jeito de trazer sua esposa de volta. Algo muito parecido com o que vemos na franquia de terror da Konami, não é mesmo? Não o suficiente, o jogador sabe tão pouco quanto o protagonista, e no processo dessa busca incessante, toda a trama que ele mesmo escreveu brinca tanto com o psicológico dele, como o de quem está no seu controle. É muito difícil entender, por exemplo, se Alice está ou não viva, e isso é algo que transparece até nas animações do jogo detalhadamente. De quebra, mesmo com o desfecho da história principal e suas DLCs relacionadas ao game, entendemos um mistério, mas ficamos com outro. E até hoje, o game, com exceção de sua DLC independente chamada de American Nightmare, não recebeu uma sequência para continuar isso. Ou seja, é difícil entender até mesmo hoje em dia coisas como qual a relação de Thomas com Alan, como o lago se tornou algo tão poderoso assim e como o final da última DLC daria sequência a um outro título, já que existe uma clara margem para continuação. Então só o fato de existir essa margem para a história continuar sendo contada, mas isso nunca ter acontecido, já mostra como o jogo foi extremamente injustiçado, mas não para por aí. Alan Wake é um título excêntrico até nas suas mecânicas de jogabilidade. Nesse período, a gameplay de jogos em terceira pessoa havia sido dominada pelo estilo que Resident Evil 4 introduziu, e pelo jogo da Remedy já ter uma temática de survival horror de certa forma, precisava se diferenciar em algum elemento para não cair na mesmice e, dessa forma, tentar evitar comparações com o jogo da Capcom. Por isso, a base é de Resident Evil 4 de fato nesse aspecto. Ainda encontramos a mira do personagem sendo apoiada pela câmera no ombro para poder eliminar os inimigos. Mas os elementos excêntricos se destacam quando vemos que Alan pode pular para poder passar por algumas partes em plataforma e usa sua própria lanterna como mira, sendo nesse caso um elemento relacionado à narrativa, já que os inimigos são tomados pela escuridão e a lanterna é um mecanismo de defesa para poder eliminá-los. Em outras palavras, sim, Alan Wake é um título diferente do comum da época e até para os padrões atuais, e isso foi muito importante para o console, levando em consideração os principais fatores de variedade e quantidade de exclusivos que ele almejava. Mas além disso, o que ele fez no Xbox 360? Afinal de contas, mostrar o poder da plataforma também era muito importante. Esse é um daqueles títulos inteligentes que usam muito bem o poder do hardware da empresa e traz resultados impressionantes para sua época. Então vamos por partes. Alan Wake opera numa resolução bem abaixo do padrão do 720p. A contagem de pixels aqui funciona em 960 por 544, o que naturalmente causaria uma imagem serrilhada, mas não era bem o que víamos naquele período. A qualidade de imagem de Alan Wake não é um 720p nativo, mas também não faz feio diante dele. Isso porque o jogo se arrisca ao escolher uma técnica de anti-alias incompetente o suficiente, aumentada em 4 vezes para poder segurar a qualidade de imagem. E houve um motivo para isso. Se em Ninja Gaiden 2 a resolução foi diminuída para o jogo rodar em 60 FPS, Alan Wake faz isso para aplicar inúmeros recursos visuais de peso, para poder compor a sua atmosfera em 30 quadros por segundo de performance. Durante muitos momentos, o game vai se passar em um cenário mais florestal, que demanda elementos de vegetação, e isso definitivamente foi muito bem aplicado aqui. Ele trouxe não apenas uma densidade bem alta nesse aspecto, como também grande parte dele consegue interagir com o protagonista, tornando o local rico e dinâmico. E isso acontece em conjunto com a excelente definição de texturas que, combinada ao anti-aliens e de altíssima qualidade, não deixava um número alto de serrilhados serem exibidos na tela para poder atrapalhar a experiência, dando consistência à qualidade de imagem e usufruindo bem do poder do Xbox 360, já que era uma técnica bastante pesada. E não menos importante, é claro, temos a luz, que é o elemento chave aqui, e o jogo faz questão de salientar isso a todo momento. Os efeitos de iluminação foram incríveis para a época, não apenas pela qualidade em si, mas pela capacidade
capacidade de aplicação de sombras dinâmicas vindas e criadas de diferentes pontos de luz que muitas vezes conseguem atuar simultaneamente, algo que foi se tornar mais popular e comum só na geração seguinte. E falando nela, outros efeitos que o jogo traz que só foram vistos comumente no Xbox One e PS4 são os efeitos volumétricos. Alan Wake faz um excelente uso de combinação de luz e névoa volumétrica para poder ambientar o jogador. A névoa por si só aparece com muito mais frequência, inclusive com um padrão de movimento bem variado e intensidade que depende muito do local que você está, representando bem a característica do elemento que abriu mão de efeitos alfa que se caracterizavam como texturas com um grau de transparência para poder representar isso, o que foi fantástico. Por isso que, no fim, quando tudo isso está em atuação, o resultado é mais do que impressionante e envelheceu muito bem. Mas, curiosamente, a sua DLC independente, o American Nightmare, ao fazer parte do Xbox Arcade que trazia títulos muito mais simples, fez uma mudança nesses aspectos técnicos, onde aqui priorizava uma maior resolução, rodando em 1120 por 585, agora com 2 tipos de antisserrilhamentos, onde o padrão continuava aumentado em 4 vezes e o outro servia apenas de suporte. Só que, mesmo com a qualidade bem aceitável, o jogo era visivelmente mais simples que o original, com um foco voltado para os combates dessa vez e um menor trabalho na complexidade geométrica dos ambientes. Para se ter uma ideia, diferentemente de American Nightmare, andar pelas florestas de Alan Wake, mesmo em uma resolução menor, era uma experiência muito mais bonita. Mas vocês devem se lembrar que no começo do vídeo eu disse que falaríamos por que o Xbox 360 ter se popularizado com a pirataria seria um ponto que abordaríamos mais pra frente, correto? Então, Alan Wake é facilmente um clássico da marca, mas infelizmente foi considerado o segundo jogo mais pirateado do mundo no Xbox 360. E isso fez com que suas vendas oficiais fossem baixíssimas, o que atrapalhou no desenvolvimento de sequências por deixar a Remedy no vermelho, financeiramente falando, eu digo. Então, durante um período de 2 anos, ele ficou de fato fazendo parte do acervo de exclusivos do console, ao lado de jogos da saga Gears of War e também Halo, mas em 2012 ele deixou essa responsabilidade para os seus colegas, porque foi lançado para PC também, na tentativa de fazer a empresa melhorar sua situação financeira ao ter algum tipo de retorno com o jogo dessa vez. E hoje, no ano de 2021, ele perde de vez sua exclusividade com a Microsoft, sendo lançado como uma remasterização para PS4, PS5, Xbox Series e Xbox One. Mas não necessariamente isso é ruim, porque segue a filosofia da Microsoft de acessibilidade e unificação por dar oportunidade para agora o game ganhar uma sequência, fazendo com que ele tenha devido reconhecimento e mais pessoas tenham acesso a ele. Alan Wake não era isento de problemas e apresentava sombras com falta de filtragem em algumas partes, tendo ruídos em suas bordas e expressões faciais que podiam facilmente ser melhores. Mas com essa remasterização, agora nós temos espaço para essas correções acontecerem. E além do mais, todos os exclusivos que a gente mencionou aqui atualmente estão disponíveis através do serviço de retrocompatibilidade, como é o caso da saga Gears of War, ou através de uma remasterização e coletânea, como é o caso da saga Halo, que chegou com The Master Chief Collection. Mas precisamos dar mérito para tudo isso, porque só existiu com a chegada do Xbox 360, e é o que ele tinha, por isso ele foi tão importante. Obviamente existem outras franquias como Fable 2, que surgiu em 2008 para o 360, só que por ser mais popular, títulos como Gears of War 2 tiveram mais peso, comercialmente falando, mas ainda assim é importante deixar isso claro. Mas bem galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas, às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço, e a gente vai se ver na próxima.